Queridos, eu quero que você preste atenção. Deuteronômio capítulo 23, 13 e 14. Esse final de semana nós vamos ter o pastor Jefferson. Ele trabalha na Cracolândia, em São Paulo. E ele resgata vidas do esgoto. Mas ele vem trazer uma palavra de ensino também. Então ele estará aqui pela manhã, no domingo. Estará no sábado, no meio da nossa mocidade. Trará uma palavra de resgate, como resgatarmos pessoas, como sermos também tomados pelo Senhor. Ele vai compartilhar o testemunho dele. E à noite também vamos trazer nossos amigos, aqueles que nós amamos profundamente, aquele que temos no nosso coração, porque sabemos que Deus tem um propósito com essas vidas. Amém? Você tem um amigo que você ama profundamente? Levante a mão então. Pai, eu estou selando com meu irmão que este amigo, eu sei que o teu Espírito pode estar indo lá agora e trabalhar com esse coração. Nós não sabemos como vamos chegar a eles. Não sabemos nem como fazer um convite, Senhor. Mas o Senhor nos deu o seu Espírito, que nos ensinaria todas as coisas. Ensina-nos como chegar a esses queridos. Espírito Santo, nos ensina como abrir nossa boca para que eles também venham compartilhar do que temos compartilhado nesse lugar. No nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles precisavam de alguma coisa. Eles precisavam manter o lugar onde eles estavam limpo. Por isso, não eram só as armas de guerra, mas também havia uma arma de limpeza. E esta é a palavra que eu quero falar com você hoje. Rapidamente, eu sei que Deus está levantando a nossa igreja num tempo de glória, num tempo em que muitas vezes você não tem visto nenhuma conquista. Parece que quando você chega na hora de conquistar, as coisas estão travadas. E é isso que o Espírito hoje me falou nesta tarde. Quando estava estudando, Deus me deu essa palavra, mas é uma palavra, é um mandado do Senhor para você ficar atento. E a Bíblia diz, entre os teus utensílios terás uma pá. Quando se assentares lá fora, com ela cavarás, e virando-te, cobrirás o teu excremento. A Bíblia diz que o ser humano, ele tinha necessidades fisiológicas. Mas a Bíblia diz que Deus não é um Deus da sujeira. Deus não é um Deus da imundície. Deus é um Deus extremamente limpo, santo. E a Bíblia diz no verso 14, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial. Deus, ele se propôs a andar no meio do seu povo. Já era isto, já antecipava a graça de Deus. Deus conosco, um Deus presente, um Deus que ministra, um Deus que está aqui, mas não fica nesse lugar. Ele vai para a tua casa, ele vai para o teu trabalho, ele vai onde você estiver. Deus estará sempre, e sempre ele vai estar se movimentando. Deus é um Deus de movimentos. Deus não é um Deus estático, mas Deus não se move em qualquer lugar. Deus se move onde há limpeza, onde há santidade, onde há o cheiro, o bom perfume do Senhor. Por isto, o povo de Israel tinha que cumprir algumas coisas, queridos. E nós precisamos entender que há um momento em que Deus agora começa a agir no meio do seu povo. E a Bíblia diz que ele não se move quando algo abominável está no meio do seu povo, da sua casa, onde você se encontra. E a Bíblia diz que Deus, ele vem agora para estar no meio do povo com um propósito. Qual seria o propósito? Da presença do Senhor na minha casa, no meu trabalho, nos proteger. Primeira coisa é que Deus, a sua presença, já é uma presença de proteção, de Pai. Ele cuida de você. Você não é uma pessoa mais desprotegida. A Bíblia diz que você não está mais só, mas Ele te acompanha em todos os momentos da tua vida. Quizá alguém aqui nessa noite entrou e diga, pastor, eu estou me sentindo só. Diante do desafio, às vezes que nós temos na nossa vida, nós nos sentimos só. Parece que nós não temos força para enfrentar um diagnóstico, um desafio econômico, um momento de complicações de relacionamentos dentro do lar. Parece que as nossas forças vão embora.
E nós nos sentimos tão sozinhos, mas é a maior mentira de Satanás. Satanás, ele é astuto, querido, e ele quer romper com a tua vida. E um dos princípios que eu estava ensinando aqui na última terça-feira, está em Mateus capítulo 18, verso 19. Não podemos esquecer esse é um princípio, é uma lei. Que lei é esta, pastor? A Bíblia diz, eu digo-vos, Jesus falando, se 2 de vós aqui nesta terra concordarem acerca de qualquer coisa que vos pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por isto, querido, a grande batalha é de você estar concordando com alguém. Você andar em concordância no teu trabalho, você andar em concordância na sociedade, você andar em concordância na sua casa. Porque quando é quebrado isto, Deus, ele não pode agir. Deus, ele está impedido pela sua própria lei de agir. Como disse aquele garoto, quando acontece um problema na minha casa, de que lado que Deus fica, pastor? Da mamãe ou do papai? Não, Deus não fica em nenhum lado. Ele não pode nem interferir nessa história, porque houve uma quebra. Por isso a Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. Não subsiste. Uma casa dividida, Satanás, ele entra e arrebenta. Então nós precisamos sempre buscar a sensatez de estarmos unidos. Sem essa unidade, nós estamos vulneráveis. As coisas não acontecem. Deus, ele caminha sim, ele está no nosso meio. Mas quando você crê de todo o teu coração, as conquistas começam também a acontecer. Sabe, algumas pessoas têm dificuldade em conquistas. Por quê? Porque baratearam isto e esqueceram que tudo isso é um princípio. E quando você não vê a conquista na sua casa, eu estava pensando numa coisa que Deus tem me falado. Quanto tempo Moisés ficou para ser treinado, para ir e ver as coisas se romper na sua vida? 40 anos no deserto, depois mais 40 anos para atravessar. Quantos anos Jesus ficou se preparando para entrar no ministério? 30 anos, para que em 3 anos se rompesse alguma coisa. Queridos, há um tempo de treinamento, há um tempo que Deus está dizendo, olha, suporta aí, porque eu vou fazer uma obra na tua vida, e será que todos irão ver e não vão acreditar do que eu possa fazer na tua vida. Amém, meu irmão? Eu gosto de uma palavra de Jó, capítulo 8, verso de número 7. Porque a Bíblia diz lá que o Senhor é um Deus que Ele nos dá oportunidades. E às vezes a oportunidade que você tem, ela é muito ínfima, ela é pequena demais. E você olha com os olhos carnais, mas a Bíblia diz que o teu último estado será aumentado grandemente. Eu estava falando com alguns irmãos que estão começando um trabalho, um projeto, e ainda é pequeno o projeto, ainda é muito, é insignificante, mas o Senhor, apoie-se nessa palavra, porque Ele é Deus que, Ele nunca vai te colocar no alto antes de te treinar. Primeiro, são escadas que nós vamos subindo. Queridos, Israel, ele passa por um momento interessante de conquista. Josué, ele conquista Jericó. E para cada batalha, irmão, Deus te dá uma estratégia. Fala para o teu irmão ao teu lado. Para cada luta, Deus nos dá uma ideia. Eu creio. Para a gente saber lidar. O Espírito Santo vai nos ensinando. Para cada batalha. Não queira usar a mesma estratégia que você teve com um filho para tratar do outro. Não vai dar certo. Cada um é cada um. Cada batalha é uma batalha. Cada dor que você tem é uma batalha que você vai enfrentar diferente. Jericó, Deus deu uma estratégia para Josué. Treinou o povo 7 dias. E foi com um grito que as coisas aconteceram. Aí eles vão para uma cidade de 12 mil pessoas.
um exército fraco. E eles já também não levam muito a sério. Eles chegam lá de uma forma distraída. E diz no capítulo 7 de Josué, que agora o Senhor começa a trabalhar com eles, lá no verso de número 10, de uma forma interessante. Eles são vencidos. Israel perde uma guerra. Sabe, quando nós está tudo bem em casa, é o momento mais perigoso da nossa vida. Nós relaxamos, nós temos o salário, estamos num bom emprego, o marido está sendo educadamente gentil, a esposa é aquela maravilha, né? Ela está toda hora cheirosa, amável, ela não reclama de nada, ela só dá boas notícias, um mar de rosas. É isso que todo mundo sonha. Só que tem um problema. É o momento mais perigoso, que você relaxa. Quando tudo vai bem, onde você estaria se tudo estivesse bem na tua vida? Onde você estaria se você estivesse tranquilão? Será que você estaria aqui hoje ouvindo a palavra? Eu sei que muitos estão assim, estão aqui dentro para a graça e para a glória de Deus, porque isso é feitio do Senhor, é graça do Senhor para a tua vida. Mas Josué passa por um momento e ele não entende. Ele agora perde uma pequena batalha. E aí que eu queria conversar com vocês. Nós vencemos as grandes batalhas, mas nas pequenas nós estamos sendo reprovados, porque somos pessoas displicentes, somos pessoas que não estamos treinados para isto. Onde você tem perdido, onde você tem sido derrotado, às vezes até aqui dentro, quando você está aí no seu message, está passando para um, está passando para outro, são as derrotas que chegam e você não entende por que está assim a minha vida. Mas a Bíblia diz no verso 10, o Senhor responde Josué, e manda Josué está rasgando a sua roupa, está triste, porque ele não vê nada na frente dele a não ser a derrota. Ele só via derrota. E a Bíblia diz, Josué, levanta, porque você está assim, para com isso, vamos lá, é isso que Deus está falando contigo. Levanta, está na hora de você marchar, está na hora de você ver, eu quero falar com você onde está o erro. E a Bíblia diz no verso de número 11, Israel pecou, transgrediram o meu pacto que lhe tinha ordenado, tomaram do anátema, furtaram-no e dissimulado e esconderam entre as suas bagagens. Uma capa e algumas moedas de prata, eles colocaram, esconderam, foi um desleal a Deus e o resultado foi uma derrota terrível para a nação. Tiveram que sair correndo. Algo que era abominável, estava dentro da tenda deles. Sabe, algumas coisas Deus está dizendo, é abominável isso a mim dentro da sua casa. Põe isso para fora. Põe isso para longe. O que é abominável dentro, para Deus, o que está dentro da nossa tenda. O que é abominável? Israel sabia que eles tinham perdido. E agora o que lhes restava era um vale da perturbação. Muitos cristãos vivem perturbados, porque Deus já falou, isso é anátema, isso é abominável a mim, isso eu não aceito, isso não faz parte de mim. Enquanto você não tirar isso da tua vida, a tua vida viverá debaixo de perturbações. Você não vai dormir, você não vai continuar acordado durante o dia, você vai querer dormir nas horas erradas. Quantas pessoas vivem assim? Perderam. E diz a palavra de Deus no capítulo 7, verso 12 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátemas. Não serei mais convosco, se não destruíres o anátema do meio de vós. Deus está falando conosco. Coisas que precisamos destruir na nossa vida, acabar, romper relacionamentos às vezes. Precisamos tirar, fazer uma limpeza, porque Deus não vai se mover, não adianta. Pastor, o que quer dizer isto na minha vida? A Bíblia diz no verso de número 13, tira o teu anátema, porque eu não serei mais com vocês, e os inimigos vocês não poderão mais
subsisti-los. Por que muitas vezes nós estamos aí chorando tanto? Olhando para um problema que não sai. Quando o Senhor disse, se eu estou no meio de você, eu faço a obra. Se eu estou no meio de você, eu sou o Deus da providência. Se eu estou no meio de você, eu sou o Deus que cura. Se eu estou no meio de vocês, eu sou o Deus que liberta. Por que as coisas não acontecem? Deus nunca planejou a derrota para mim, nem para você. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio e nos deu uma vida de triunfo. Há muitos cristãos que não querem isso. Eu quero. Está na Bíblia, acabou. Eu não quero o que não está na Bíblia, o que os homens começam a inventar. Mas como é que alguém cai no vale da perturbação, pastor? Como é que alguém vai para esse vale da derrota? Porque não é Deus que te põe lá. É você que vai se conduzindo até lá. Eu aprendi algumas coisas na minha vida. E uma delas, que Deus abomina, chama-se adultério. As pessoas acham que podem brincar de adulterar. E Deus não vai fazer nada. Pois a Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, verso 14. Põe aí, querido. O adultério tem um preço alto. Todavia perguntais, por que eu não avanço? Por que a minha vida não dá certo? Por quê? E o Senhor diz, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti, a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Olha só que seriedade. Querido, não é só o adultério, mas a deslealdade, os maus tratos. Há muitos homens que estão aqui dentro, e que estão me ouvindo, que estão conectados conosco, que o trato não precisa ser diferenciado porque existe uma lei no nosso país. O trato tem que ser diferenciado porque a Bíblia fala. E a Bíblia diz que em 1 Pedro 3, verso 7, nem a tua oração você pode gritar para que Deus abençoe a tua economia, tua profissão. Se você trata mal a tua mulher, que você tem uma aliança com ela, já era, meu. Deus defende você, mulher. Cadê as mulheres desta igreja? Não, mas é para dar um amém, um glória a Deus assim estrondoso. Pode aplaudir o Senhor. Ele é a tua defesa. Ele é a tua defesa, filha. Se você foi usada, se você foi chutada, se você foi espancada, mal falada, maltratada, o Senhor tem sido a tua justiça. Você não precisa que ninguém te defenda. Você não precisa que ninguém fale nada. O Senhor, Ele já declarou na palavra, Ele é a tua justiça. Ele é teu Senhor. Deus Ele se aborrece. Claro que sim. Está aí na Bíblia. Quando você é desleal dentro da sua casa. E também quando você é desleal a Ele. E aí não adianta você vir com lágrimas diante do altar e requerer sonhos para a tua vida, quando você na sua casa está fazendo outras coisas. Você tem que ser, no mínimo, leal. No mínimo. E isso é obrigação. Isso não é ponto para ninguém. O maltrato com a sua mulher é detestável diante do Senhor. Pastor, o senhor está falando para quem? Para todos os homens. A palavra passa dentro de mim. 1 Pedro 3, verso 7 fala aí, igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento. Irmão, busque entendimento. Senhor, eu não sei lidar com essa mulher. Eu não sei lidar com ela. O que está acontecendo? O Espírito Santo, Ele é teu professor, Ele é o Paráclito. A Bíblia diz que não precisa que ninguém te ensine. Você tem a unção do Senhor. Você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ensinando. Você não precisa de nenhum ensinamento. É Ele que vai te ensinando. O próprio Espírito que está dentro de você. O problema é que as pessoas querem sempre um ensinamento diferente. A Bíblia diz
que você tem que habitar com ela com entendimento, dando honra, como vasos fracos, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedida o quê? A tua oração. Quantos maridos estão aqui? Levante a mão. Quantos homens estão aqui? Levante a mão. Vamos lá, Dudu, levanta a mão. Levanta, filho. Isso, fica com a mão levantada, irmão. O problema é que o homem não persiste muito, já cansou com a mão. Ô Gleide, pode levantar a mão. Fala, Senhor Deus, me dá um entendimento nessa noite. Eu quero tratar a minha mulher conforme a tua palavra diz. Não precisa resmungar, irmão, é falar alto. Por que agora você não grita? Agora você é gentil aqui dentro. Ela vai querer morar aqui. Nossa, que homem dócil, pastor. Ele entrou aqui, não, a voz dele é tão mansa. Amém? Dá uma glória a Deus, igreja. Deus é um Deus que só vai entrar nos teus projetos quando você andar na sua palavra. Eu gosto de uma passagem ainda em Malaquias 3, verso 8. Esses dias um rapaz disse assim: pastor, ore por mim. Eu disse: o que você quer que eu ore? Que a pessoa chega e pede oração. Sabe, pastor, eu estou indo, eu quero um emprego, mas um emprego bom. Eu tenho uma proposta boa. Ora para que Deus me abençoe. Eu disse: deixa eu fazer uma pergunta indiscreta. Você é fiel no seu dízimo e na sua oferta? Não, então não adianta eu orar. Você não tem uma aliança com Deus. Você é desleal a Deus. O que se quer do Senhor? A não ser que você se converta agora daquilo que você está passando. A Bíblia diz em Malaquias 3, verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos. E aonde mais? Nas ofertas. Pastor, o senhor vai pedir dinheiro? O senhor não é disso. Sou bíblico. Sou bíblico. O que os outros fazem não cabe a mim julgar. Não cabe a mim fazer nada. Quem julga é o Senhor. Eu não fui chamado para ser juiz. Fui chamado para ser pastor. E quem vai julgar a minha vida e o que eu estou te ensinando é o Senhor. E diz a Bíblia no verso 9: vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Diz ainda: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que vos advenha maior abastança. Sabe, às vezes você está anos e anos resistindo, sendo desleal. Como que você chega diante do Senhor? Querido, aí você vai na casa do sujeito que não é fiel, está lá a camisa dele toda carcomida, está lá o sapato furado, está lá o espírito da miséria em todo lugar, aquela sujeira do inferno. Irmão, os demônios são maravilhosos nessa hora, eles gostam disso. Tuas compras, elas não duram. O teu feijão, meu irmão, você vai comer o feijão, tem 10 pedras dentro dele. Mesmo você escolhendo o feijão, parece que só tinha pedra. Quantos aqui já morderam uma pedra um dia achando que era um feijão? Não, antigamente era bravo, né? Hoje tem umas máquinas que já separam tudo isso. Mas, irmãos, Deus nos trouxe aqui para vermos algumas coisas que Ele tem para a nossa vida. E Deus é um Deus estratégico. Deus é um Deus que conhece a nossa vida de trás para frente. Israel ficou para trás. Israel não avançou. Parou enquanto não tiraram os anátemas. Algumas coisas precisam ser arrancadas dentro da sua casa. Algumas coisas precisam ser arrancadas. Primeiro, o trato. Às vezes não é só o marido, mas a mulher que trata mal o marido. Os filhos que não respeitam.
A família está destroçada. Querido, como Deus está falando assim, é hora de nós limparmos aquilo que está causando um mau cheiro dentro da nossa tenda. São filmes, são a internet, as conexões que os filhos fazem. Você acha que como Deus está ali passeando, você acha que Deus não sabe, e a tua vida está parada. Parada por quê? Porque muitas vezes você se permitiu a deixar as coisas abomináveis diante dos teus olhos. Deus está dizendo, se amanhã Josué, esse povo, se separar, tirar do meio deles aquilo que é abominável, eu volto a andar no meio deles. Eu quero parar aqui nesta noite. Nós vamos concluir essa palavra para frente.